pessoal, vamos lá, estamos de volta aí no nosso explicador virtual e como combinado a gente vai continuar de onde a gente parou. Nós estamos falando da região Nordeste e vamos pontuar bastante hoje o agronegócio nordestino e vamos falar sobre algumas produções lá ainda, vamos falar do cacau e vamos dar uma atenção toda especial à cana-de-açúcar, que nós vamos entender como funciona a produção de cana-de-açúcar do Brasil e vocês vão tirar as conclusões de vocês se há ou não um nacionalismo nessa produção, o interesse dos usineiros lá, e nós vamos entender isso, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Bom, pessoal, como a gente tinha dito, a gente falou que o agronegócio ele passa um pouquinho da expectativa que as famílias tinham de sustentar, de se autossustentar, fazer aquela plantaçãozinha de poucos hectares, poucos alqueires, seja lá qual for a medida que você vai tomar. Então, aquela produçãozinha familiar lá, do pessoal lá se tornou insuficiente para a colocação do Brasil numa produção internacional. Então, nesse momento que surgiu então o conceito de agroindústria. E a agroindústria nada mais é que o desenvolvimento de uma teoria de empresa dentro da produção, dentro das fazendas. Pessoal, isso daí funciona da seguinte forma. Imagine que você tenha lá aquela tua empresa gigantesca, né? E como na aula anterior a gente falou, ela produzia várias coisas sem o fim de um lucro gigantesco como tem na agroindústria. E é assim que surge então, pessoal, a agroindústria. Imagine que eu produzo banana. Para eu utilizar essa teoria de agroindústria, essas bananeiras que eu plantei, elas vão utilizar alta tecnologia, desenvolvimento genético muito bem feito, busca de mercados internacionais, ou seja, de forma que tudo que você faça dentro da tua propriedade tenha resultados financeiros muito grandes. Então, falou em agronegócio, falou em tecnologia, falou em desenvolvimento genético. Por exemplo, vamos fazer uma bananeira para plantar, vamos supor, no interior do Nordeste, lá, mas essa bananeira não aguenta a alta temperatura. Então, leva-se, geneticamente o desenvolvimento de uma nova espécie de bananeira para que ela aguente o calor do Nordeste. Isso tudo é característica da agroindústria. E uma outra característica é a busca por mercados. Esses mercados devem ser buscados no exterior ou no interior do Brasil. Mas os mercados têm que estar prontos para receber aquilo dali. De forma nenhuma, pessoal, em hipótese nenhuma, a agroindústria produz simplesmente para encher celeiro. Eles produzem já com o fim de desenvolver as transações comerciais ao extremo, ok, pessoal? Nós vamos dar mais uma lida nisso daqui e eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Legal, pessoal? A agroindústria, que é a produção em massa com técnicas comerciais próprias de indústria ou capitalismo, ou capitalista, que é a busca pelo lucro o tempo inteiro, desenvolver transações comerciais sempre muito lucrativas, vem dominando o conceito de campo na região Nordeste. A zona da mata nordestina, que é a faixa litorânea a ser estudada a seguir, vamos dar uma olhada nisso daí com bastante calma também, que eu acho muito importante você falar dessa zona da mata nordestina. Não vamos confundir com zona da mata mineira, é zona da mata nordestina. Concentra grande parte desta ação que com a produção da cana, com a finalidade de combustível e açúcar para consumo, impulsiona e renova os métodos históricos de produção. Pessoal, vamos pegar bem esse negócio da cana-de-açúcar. Existe um debate muito grande sobre o nacionalismo da forma de produção da cana-de-açúcar no Brasil. Gente, veja bem, lá nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, surgiu um projeto chamado de Proálcool. Proálcool, que era a crise do petróleo na região, vou fazer um resumo histórico, tá? Existiu uma crise do petróleo no mundo inteiro e buscou-se então um novo combustível para os carros, vamos ser bem simples. E o Brasil desenvolve um projeto chamado Proálcool, álcool feito de cana-de-açúcar. Mas por que, professor, você fala de cana-de-açúcar? Porque existem outras formas de produzir álcool também. Por exemplo, os Estados Unidos produz do milho, produz da beterraba, mas o mais efetivo e o mais barato é a produção de cana-de-açúcar. Lembre-se, também pode ter
álcool combustível vindo de beterraba e vindo do milho, que a polêmica ainda é maior ainda. E o Brasil desenvolve um projeto chamado de Projeto Pró-Álcool. E esse projeto Pró-Álcool demandou, ou seja, precisou de uma plantação de cana-de-açúcar gigantesca. Muita cana-de-açúcar para que alimentasse esse projeto que transformaria o suco da cana, né, aquela cana moída, produziria aquele líquido se transformaria em combustível para rodar no carro lá do seu papai e da sua mamãe. Pessoal, só que existem alguns fatores que a gente precisa falar sobre isso. E esses fatores ainda estão sendo questionados hoje. O primeiro fator, pessoal, é se é ou não justo você produzir cana-de-açúcar para rodar em carro, para fazer combustível para carro. Porque cana-de-açúcar é um alimento. E esse alimento deveria estar sendo produzido para os seres humanos se alimentarem. Ou, na pior das hipóteses, ou na menos ruim, era a alimentação animal. Só que produzir combustível para o carro, isso está gerando uma polêmica até os dias atuais. E isso não vai acabar, essa polêmica, ok, pessoal? Aí, quando eu falei dos Estados Unidos, da beterraba e do milho, imagine. Se aqui é polêmico, os Estados Unidos têm vastas plantações de milho voltadas à produção de combustível. Então, o mundo inteiro hoje questiona os Estados Unidos pela produção de combustível através de milho e beterraba, que são alimentos muito mais diretamente ligados aos seres humanos do que a cana-de-açúcar. Mas, enfim, todos três são alimentos, todos três são polêmicos quando você transforma eles em combustível lá daquele projeto Pró-Álcool do passado e tal. Claro que o projeto Pró-Álcool não atingiu os Estados Unidos, mas lá é um outro projeto, mas também utiliza esse álcool combustível. Ok, pessoal? Essa é a primeira questão, se é ou não moral, se é ético você produzir álcool combustível de algum vegetal que serviria para alimento. Essa é a primeira questão. E a segunda questão está relacionada ao Brasil. Se o Brasil deveria, como o Brasil produz a sua cana-de-açúcar. Veja bem, pessoal. Imagine que você é um usineiro, né? Lá no Nordeste, que é de quem a gente está tratando agora. Você está lá na zona da mata, você tem lá 1000 hectares plantados de cana-de-açúcar e hoje o preço do álcool combustível está bem caro, então a sua cana está valendo bastante dinheiro. Opa, vou moer bastante cana, vou mandar bastante líquido para lá para o pessoal produzir álcool e tal. Só que em um determinado momento o preço do combustível diminui. Ou então não diminui, que é muito difícil no Brasil, né? Combustível diminuir, mas o preço se estabiliza. E o preço do açúcar, esse açúcar que você bota no café, bota no suco, o preço do açúcar dispara. Aí você para e olha, opa, será que eu produzo ainda cana-de-açúcar? Eu continuo produzindo cana-de-açúcar para combustível? Ou eu vou fazer esse açúcar refinado para o pessoal usar no café, no bolo da vovó lá e tal? Claro, pessoal, o pessoal vai produzir açúcar para fazer o bolo da vovó. E é nesse momento que há um déficit, há uma queda nos estoques de álcool no Brasil. E quando o preço do açúcar lá fora está mais interessante, eu paro de produzir combustível e mando o meu açúcar todo, e mando a minha cana toda para lá para fazer açúcar. Então eu faço aqui e mando tudo para lá. E o que acontece com a quantidade de álcool no Brasil? Despenca. Aí o preço dispara. Quando o preço dispara, ele volta a produzir álcool. Então, pessoal, uma roleta russa. O que a gente precisa saber para fazermos as nossas provas de escola e de concurso? A produção de cana-de-açúcar no Brasil, de álcool no Brasil, ela depende dos preços. Se o combustível estiver caro, vamos produzir bastante combustível. Se o combustível estiver barato, vamos produzir bastante açúcar. Essa é a segunda questão. A primeira, se é ou não interessante para a gente manter essa produção por ser alimento. E a segunda questão é se devemos ou não produzir açúcar ou produzir combustível. Isso é muito, mas muito polêmico até hoje. Então você tire suas conclusões. Eu te dei todas as ferramentas para você pensar e quando chegar na prova lá você poder resolver sem maiores problemas, sem maiores danos. Ok, pessoal? Vamos dar prosseguimento então. Pessoal, outro item que nós vamos tratar aqui, está escrito aqui, ó, é o cacau. O pessoal mais velhinho aí assistiu algumas novelas que tratavam do cacau de uma forma muito direta, de uma forma com uma propriedade muito grande e demonstrou uma gama de fatores aqui de fundamental importância. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. O cacau, hoje, cantado em verso e prosa,
Em novelas, inclusive, o cacau produzido no sul da Bahia para fins de confecção de chocolate, pomadas, medicamentos, entre outras coisas, foi diretamente abalada no início dos anos 80 pela chamada vassoura de bruxa. Pode vir isso em provas escolares, pessoal, vassoura de bruxa. Vou falar sobre isso mais um pouquinho. Praga que afeta o crescimento do fruto e acaba com a produção. Pessoal, sul da Bahia, alta produção, pessoal, anos 70, anos 60, anos 70, em 1980 mais ou menos surge uma doença fatal para as produções do cacau, que produz esse seu chocolate aí gostoso, que produz aquela pastinha de passar no lábio quando está rachado, faz uma série de cosméticos, medicamentos. O cacau é uma bênção realmente, mas nos anos 80 surge a vassoura de bruxa, que faz com que os galhos e o fruto seque e os galhos fiquem como se fosse uma vassoura mesmo. Daí o nome é vassoura de bruxa, ali no sul da Bahia. E milhões de pés de cacau tiveram que ser arrancados e queimados para ver se continha isso. Imagina, a árvore está contaminada, não tinha o que fazer. Então eles arrancavam a árvore, colocavam num buraco, colocavam no buraco, arrancava, e ficava aquilo tudo. Jogava um monte de gasolina em cima e tocava fogo naquilo tudo para tentar acabar com aquilo. Gente, a produção despencou no sul da Bahia. Então a importância do cacau para a região Nordeste ainda é grande. Porém, é muito menor do que era no passado, pessoal. Muito menor. A vassoura de bruxa destruiu grande parte da produção do sul da Bahia e hoje a gente se encontra com a produção mediana disso tudo. Ok, pessoal? Então, vassoura de bruxa, doença que afeta o crescimento do fruto, dos galhos, do cacau nordestino. Legal, pessoal? E por fim, gente, a gente vai tratar aqui do babaçu e da carnaúba. Ok, pessoal? Vamos lá. Vidas de palmeiras, o babaçu e a carnaúba são vegetais grandemente usados em fabricação de ceras, revestimentos, cosméticos, etc. Essa produção também largamente utilizada por famílias como subsistência, é uma marca registrada do Nordeste brasileiro. Tá aqui as palmeiras aqui, olha, do babaçu, tá? Essas palmeiras aqui são do babaçu. Gente, veja bem, imagine que essas folhas aqui, elas têm um revestimento como se fosse uma cera. Por que, professor, essa cera ali? Essa cera é justamente para que a planta não deixe um pouquinho de água que ela tem dentro dela sair. Então ela é como se fosse uma capa. Ah, professor, mas tem a capa para sair também tem para entrar. Não, ela entra pelas raízes, se acumula no corpo dela e ela passa a não conseguir sair por causa dessa cera que funciona como se fosse uma capa. Então essa cera é muito, mas muito utilizada em cosméticos, revestimentos, produzido também aquela cera que se passa no carro, que eu não vou fazer propaganda dela, lógico, mas aquela cera bonita que deixa aquele carro vermelhão, bonitão, aquela cera vem com carnaúba. Por quê? A carnaúba funciona como se fosse uma capa em cima do carro, a ponto de você jogar um pano assim e o pano escorregar, como se nem estivesse tocando na lataria. Então, falou em babaçu e carnaúba, a gente vai falar de cera protetora, fabricação de cosméticos e medicamentos, enfim, uma série de produtos. Recapitulando então, pessoal, falamos de babaçu, falamos de carnaúba, falamos de cacau e falamos de vassoura de bruxa no cacau. A gente não pode perder isso. Falamos também da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, ou ela é produzida para fazer o açúcar, aquele açúcar do bolo da vovó, ou produzida para fazer o combustível. Quem vai ganhar essa história aí? O combustível ou o açúcar do bolinho da vovó? Quem paga melhor. Ok, pessoal? Quem pagar melhor, o usineiro vai lá fazer. E não adianta o governo pressionar, não, a gente precisa aumentar a produção de álcool combustível. Que isso não vai ser feito, pessoal. Eles vão vender, porque nós estamos num país de livre comércio. Aqui, isso está escrito na Constituição, que eu vendo para quem eu quiser e a preço que eu quiser. Então, eu sou o produtor, eu tenho uma usina para moer a cana, então quem pagar melhor pela minha produção eu vou dar. Seja para fazer combustível, ok. Ou seja, para fazer aquele açúcar do bolinho da vovó. Ok, pessoal? No próximo aula a gente continua. Um abraço a todos, fiquem com Deus.